Olá, bom dia, seja muito bem-vindo a esta live, bem-vinda a esta live, sábado de aleluia, e nós estamos aqui para falar sobre prosperidade, e o tema de hoje é prosperidade no deserto, né? Então, o que acontece? Antes da gente começar aqui o tema, nós vamos falar hoje o que realmente é prosperidade no deserto. Eu quero dar bom dia aqui para quem está chegando. Bom dia para o meu esposo, Thiago. Bom dia para minha amiga Karine. Bom dia para minha amiga Karine, que está sempre aqui acompanhando a gente aqui nas lives. Bom dia minha filha Isabela, a família inteira hoje em casa aqui, dando aquele apoio legal para a gente trazer um conteúdo legal, diferenciado, uma percepção diferente da vida. Então, novamente, quero agradecer a sua presença aqui, ok? E vamos dar início, sem mais delongas. Então, prosperidade no deserto. O que é isso, Charlene? Que negócio é esse de prosperidade no deserto? Como que a gente interpreta o deserto, né? Vamos ver aí? Karine, ó, a Karine sempre com os elogios, né, Karine? Seu cabelo tá lindão. Ai, eu cortei. Cortei meus cabelos. Karine, Isabela, Thiago, o pessoal que tá aqui na live, Amanda, como que a gente vê o deserto? Como que é a nossa interpretação do deserto? Quando se fala em deserto, a gente pensa logo o quê? Vamos interagir um pouco mais hoje aí. Qual que é a interpretação que vocês têm sobre deserto? Como escassez, né? É verdade, Thiago, como escassez. A gente olha o deserto e pensa, lá no deserto não tem nada, ó, calor. Lá no deserto não tem nada, calor, frio, é verdade. Durante o dia faz muito calor, à noite faz muito frio, fome, né? Várias situações adversas, perigos do deserto. A gente realmente acha um lugar ruim, o deserto. E daí surge no seu sábado de manhã uma pessoa falando sobre a prosperidade no deserto. Que negócio é esse, né, gente? Então, essa é a visão que nós temos de deserto. Quando fala assim, no deserto, você já pensa, nossa, tô num lugar ruim. Até os cristãos, né? Devido a várias histórias bíblicas, a gente, quando passa alguma dificuldade, o cristão fala, tô no deserto. Tá no deserto porque tô num lugar ruim, tô num lugar feio. Tinha uma música de um grupo Diante do Trono que eu sempre ouvia muito, e cada vez que eu tava triste, deprê, que eu tava numa dificuldade, eu ia cantar aquela música. Uma música que fala assim, deixa eu só lembrar um trechinho aqui, que é uma música que dá uma dor, mas depois te dá uma esperança, né? Que falava assim, tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Então, daí fala, sei que em ti, Senhor, posso confiar. Então, quando a gente pensa em deserto, né? A gente canta que é um lugar de luta, a gente canta que é um lugar de dor, a gente canta que é um lugar de sofrimento, e isso está enraizado no nosso subconsciente, né? Mas o que eu tenho descoberto há alguns anos atrás, que a escassez não existe. E quem que é? E quem que fez o deserto? Vamos pensar aqui um pouquinho. Quem que é o criador do deserto? Alguém sabe quem criou o deserto? Quem fez o deserto? Quem? A Isabela falou aqui pra mim. Deus. Deus fez o deserto. O Thiago também respondeu. Deus fez o deserto. Ele que tinha isso dentro da mente dele e criou o deserto.
Mas por que que Deus ia criar um lugar de fome, de miséria, de sofrimento, de luta, de dor? Se Deus é amor, prosperidade e abundância, dá pra gente tentar entender, ligar essas duas coisas? Fica difícil você ligar um Deus de prosperidade, abundância, amor, misericórdia a um lugar de sofrimento, miséria, escassez, dificuldade, dores, né? Alguma coisa não encaixa aí. Então, vamos expandir um pouco mais a nossa consciência hoje, porque essa era uma pergunta que eu fazia para Deus. Por que que você faz a gente passar por deserto, né? Qual que é? Às vezes eu falava, nossa, eu não consigo entender qual que é a questão. E as pessoas falavam, é porque o deserto você vai aprender, você vai ter lições. Mas também, se a gente tem dois caminhos de aprendizado, pelo amor ou pela dor, e se eu estou escolhendo aprender pelo amor, então eu não tenho necessidade de passar pela dor. Então eu ficava me questionando. Um certo dia, desses questionamentos que eu estava fazendo, eu ouvi uma voz abençoada do Espírito Santo, da centelha divina, dessa conexão com Jesus ali, perguntando, né, querendo entender o sentido das coisas. E eu falava assim, por que que o deserto é um lugar de escassez, né? E por que que eu preciso estar nesse deserto, nessa escassez? A Karine, qual é a sua, Deus? É verdade, qual é a sua? O que que tá pegando aí? E eu recebi uma interpretação na seguinte, falando assim, que eu estava vendo a escassez, mas o deserto não era um lugar de escassez. Eu estava conectada com a escassez, mas o deserto não era um lugar de escassez. E essa mesma voz falou para mim, o que que tem no deserto? E o que que tem no deserto? Se o deserto não é um lugar de escassez, o que que tem no deserto? Tem muita areia no deserto. Tem muito animais que nós chamamos de peçonhentos no deserto. Tem muita vegetação diferenciada daquilo que a gente acaba não tendo num país tropical como o nosso, né? Então isso tem lá no deserto. Isso daí, nesse diálogo, o Espírito Santo falou para mim, isso é muito ou é pouco? Eu falei, é bastante, né? Ele falou assim, e os animais que foram criados para viver no deserto estão reclamando de escassez? Aí eu falei, não, para os animais que tá lá, tá tudo tranquilo, né? Eles estão no lugar deles. Então, é a interpretação, cada um nasce para estar num lugar. Se eu estou num lugar deserto, é porque aquele não é o meu lugar. Eu não fui preparada para viver naquele lugar. Agora, para todos os seres no planejamento foi planejado que eles viveriam lá, eles têm tudo o que eles precisam no deserto, né? Os animais, os seres, inclusive pessoas que escolhem viver no deserto sabem extrair do deserto tudo aquilo que eles precisam, né? Porque até hoje em dia existem muitos povos que vivem em meio ao deserto e não estão reclamando de escassez. Então eu lembrei de uma história bíblica muito contraditória também, que fala sobre Abraão e sobre uma serva que ele tinha chamada Agar. Essa serva era serva da esposa dele, Sara, né? E essa história, ela é muito conhecida não só pelos cristãos, mas pelos judeus, pelos árabes, todo esse povo ali, os muçulmanos, todos conhecem muito bem essa história, porque é a história de como que as nações foram formadas. Não só a nação de Israel, como os islamitas e vários outros povos daquele continente são descendentes de Abraão, né? Não só os judeus.
E acontece que Ismael, que era filho de Agar, foi o primeiro filho de Abraão. Porque Abraão, a Sara, até um certo momento da vida dela, ela não pôde ter filhos. Mas havia uma promessa sobre a vida deles. Abraão, ele saiu do meio de um povo muito idólatra, muito desconectado com a fonte, e ele partiu para uma terra desconhecida. Mas esse fato dele sair da terra da parentela dele e partir para uma terra desconhecida era um ato de autoconhecimento. Vocês estão me acompanhando? Estão acompanhando o raciocínio e a expansão de consciência que nós estamos acessando hoje? Deixa eu só ler aqui o comentário da Karine. Isso mesmo, no começo do ano estava em sofrimento por estar me sentindo pressionada na empresa que estava. E por mim, todas as pessoas estavam nesse sofrimento, mas não, nem todas estavam, né? A gente tá no lugar errado, então quando a gente tá no lugar errado, nós estamos desconectados do nosso ambiente, do lugar onde nós nascemos para estar. Agora vamos partir para esse momento de expansão de consciência. Abraão, ele saiu da terra dele para uma terra onde Deus mostraria para ele. Então Abraão estava partindo para o caminho do autoconhecimento. Até então ele vivia no meio de um povo, de uma forma de adoração, de conexão. E ele entendeu que daquela forma ele não teria conexão com a fonte criadora, com Deus o todo. Então ele falou, não, eu vou ter que desmembrar deste lugar que eu estava. Ele saiu da terra onde ele estava e começou o caminho do autoconhecimento dele. E se você ler lá na Bíblia, Abraão aprontou tanto nesse tal de autoconhecimento que ele resolveu praticar. E é uma evolução. E o legal aqui da Bíblia é que ela não tem muitas coisas aqui no Velho Testamento que não enfeita nada, mostra assim o que as pessoas realmente faziam, como que elas realmente estavam desconectadas com aquilo que Jesus veio nos ensinar, que é o amor incondicional, a evolução através do autoconhecimento. E esse passo a passo que a gente tem até aprender com as nossas próprias experiências. Então Abraão fez muita coisa achando que era certo, depois ele viu que estava errado, daí ele reconheceu, depois ele tentou consertar, e no meio desse conserto ele acabou errando de volta. Então ele estava num processo de evolução, de autoconhecimento, se desligando de tudo aquilo que ele havia aprendido na nação dele, na família dele, com os pais dele, e passando por esse processo de evolução e autoconhecimento. Então, chegou um determinado momento, nessa conexão com Deus, Abraão recebe uma promessa maravilhosa. Em meio dessa promessa, ele tem revelações sobre a vida dele, sobre a geração dele, sobre os próximos séculos. Foi algo maravilhoso que Abraão recebeu, e não só no momento da vida presente dele, mas pelos séculos que viriam, porque ele sabia que da geração, da semente dele, nasceria Jesus, o Cristo. Não foi falado para ele que nasceria Jesus, mas nós sabemos quem era, né? Quem é? De Abraão nasceria Jesus. Então, o corpo de Abraão, o DNA de Abraão, as células de Abraão estavam toda aquela vibração de Abraão estava sendo preparado dele e da esposa dele para que eles tivessem um filho que iria ser herdeiro, ser o pai daquela nação, da onde viria o Cristo. Então a genética de Abraão, através que hoje nós sabemos que isso é possível, através de elevar a nossa frequência, de quebrar padrões familiares, a gente sabe que o nosso DNA está sendo transformado. Lá Abraão não sabia disso, né? Nem Sara sabia disso. Mas os seres espirituais de luz,
os anjos que a Bíblia fala, os anjos todos sabiam que Abraão e Sara, a genética deles estava sendo preparada, começando a ser preparada, e de geração em geração, o filho de Abraão, a esposa do filho de Abraão, e assim por seguindo em diante, estavam todos preparados para receber o Cristo. Nossa, que lindo a gente poder acessar esse conhecimento hoje e ligar esses pontos, né? Então, a genética de Abraão estava sendo transformada desde o momento que ele decidiu romper com os padrões da cultura dele e se unir a Sara e seguindo. E foi explicado isso para Abraão de uma forma que ele entendesse. Só que ele achou assim que estava demorando demais e ele estava meio ansioso, ele queria logo o filho dele e Sara também. E chegou um momento que eles ficaram sem esperança e Sara falou, não vai rolar, eu já estou muito velha, olha como é que eu tô, não tem como eu ter filho essa altura do campeonato, né? Então eles decidiram de comum acordo que Abraão ia ter um filho com a serva e a serva, então, ia esse filho com a serva ia ser a semente de Abraão. Mas não era isso que estava acontecendo. O corpo de Sara, sem ela saber, estava sendo preparado para receber o filho da promessa, que era Isaac. E ela teve esse filho, chamou de Ismael. E o nome dele significa o Deus que me vê. E tem uma história bem bonita porque que ela deu esse nome para Ismael, o Deus que me vê. E os anos passaram, de repente, Sara engravidou, ficou surpresa, teve o filhinho dela, Isaac. Quando Isaac estava ali mais ou menos por uns 7 anos, se eu não me engano, que ele ia ser desmamado, Ismael já era um homem adulto, provavelmente tinha lá quase seus 20 anos, não tenho certeza, mas já era um homem adulto, e ele começou a praticar, vamos traduzir a palavra para o 2021, ele começou a praticar bullying com o irmão dele. E pelo visto, o bullying contra Isaac foi terrível. Porque Sara falou, porque existia uma lei, uma cultura, não é uma lei, era um costume, que independente se o filho era filho de uma escrava, ele também teria o direito de herdar a herança com o pai, junto com os filhos das esposas que não eram escravas. Então, desde lá de antigamente, independente se o filho é dentro do casamento ou extraconjugal, essa criança tem direito à pensão, tem direito à herança. Isso já vem desde lá antigamente e hoje ainda precisa de juiz determinar que determinados pais vão lá e faz por obrigação, mas isso já era um costume desde antigamente. Então Ismael, independente se ele era filho da escrava, ele tinha direito à herança. Mas Sara ficou muito braba, né? E como ela já estava vendo que Isaac era o filho ali da promessa e ela sabia tudo o que aconteceria, ela falou, não posso admitir que o meu filho, nessa fase de desenvolvimento que ele tá, que a gente fala sobre isso na terapia do perdão, sobre tudo que a gente acaba agregando às nossas memórias, à nossa vida e como isso prejudica quando a gente tem traumas na nossa infância. Então, Sara falou, eu não posso admitir que Ismael faça isso com meu filho. Ele tem uma promessa, ele precisa se desenvolver muito bem. Eu não quero ele aqui mais aqui. E Sara foi dura com Abraão. Falou, eu não quero mais o meu filho convivendo com Ismael. Daí, como disse, Abraão ficou numa situação complicadíssima, porque a Bíblia fala que ele amava o filho dele. Imagina, Abraão era um homem todo espiritualizado. Abraão, tem trechos da Bíblia que fala que Abraão era considerado amigo de Deus. Então, as pessoas naquele tempo que tinham assim uma conexão tão distante com Deus e tinham tanto aquela questão de que o sacerdote era a pessoa que falava com Deus, pessoas especiais apenas podiam falar com Deus, e Abraão era visto como amigo de Deus. Tiago me lembrou aqui, o pai da fé, né?
Então, ele estava naquela conexão e ele foi, né? Ele foi pedir ajuda para o mentor, Papai do Céu. E ele falou, olha, não tá legal, a minha esposa foi orar, Abraão foi orar. Ele não falou assim, não, já que a minha esposa tá falando, eu vou fazer tudo que ela tá falando. Não, ele foi lá, ele sabia que ele tinha acesso liberado à fonte, ele estava num outro nível de consciência que toda a população local. Ele sabia que ao orar, Deus iria responder ele. Então ele foi falar com Deus. Ele falou, nossa, olha o que está acontecendo, que confusão, agora a Sara, ela não quer mais Ismael, mas eu amo Ismael, o que eu vou fazer? Eu não posso tirar Ismael do meio de onde nós estamos. E Abraão era um homem muito próspero, muito rico. Abraão, assim, ele tinha muitos gados, muitas criações, então para aquela época Abraão era milionário. Ele falou, como é que eu vou deserdar meu filho? Né? Que tipo de testemunho eu vou dar? Simplesmente falar, ó, você não tem mais direito à herança, caça o seu rumo, né? Ele queria conciliar as coisas ali. E Abraão orou e falou com Deus, falou, nossa, que confusão, o que eu vou fazer? Ele estava aflito e ele foi buscar a resposta no lugar certo, né? Ele foi buscar a resposta na fonte. E Deus falou para Abraão assim, realmente Sara tem razão. O comportamento hoje de Isaac não vai contribuir para o de Ismael, não vai contribuir para o desenvolvimento de Isaac. E realmente Isaac precisa se desenvolver de uma forma diferente para que os filhos deles também tenham um desenvolvimento diferente e que isso vai passando de geração em geração para lá na frente, quando chegar a hora da vinda do Messias, não ter muita complicação. Né? Ser uma coisa assim e realmente as memórias, a herança genética que o Cristo vai herdar no corpo através de Maria, que seja uma coisa realmente boa, né? Para que não tenha tanto trabalho ali para transmutar as energias desse corpo físico no momento que Jesus precisar fazer também essa conexão direta. Então havia toda uma programação, estava tudo minuciosamente calculado e não podia ter erros. Então Abraão recebeu essa inspiração de Deus, que realmente Sara tinha razão, mas que não era para ele se preocupar, que Deus ia cuidar de Agar e de Ismael. Então Abraão, né, ficou tranquilo, falou, ó, tá aqui uma comidinha para vocês, uma aguinha, ó, pode partir, vai naquela direção lá que vocês vão encontrar a resposta. Agora, a Agar e o Ismael, eles não tinham essa conexão com Deus. Então, eles saíram olhando olhando o deserto com os olhos materialistas. Eles saíram da casa de Abraão, do meio de toda aquela prosperidade de Abraão, toda aquela fartura de Abraão, e encararam o deserto. Só que eles não tinham essa conexão que Abraão tinha. Eles não tinham esse sentir que Abraão tinha. Então eles começaram a olhar o deserto realmente fora da conexão da prosperidade. E eles olhavam o deserto com o mesmo olhar que a gente estava olhando o deserto no começo da live. Um lugar sem água, um lugar sem alimento, um lugar que é extremamente calor ou extremamente frio, um lugar horrível, um lugar terrível. E foi para lá que eles foram, né? Eles foram totalmente desconectados para esse lugar. E enquanto havia água e comida, eles estavam tranquilos, né? A gente trouxe uma reservinha de lá, a gente está tranquilo. Mas de repente acabou a água e acabou a comida. E nesse momento chegou o desespero. E nesse momento eles se conectaram realmente com tudo aquilo. Eles criaram aquela situação, eles co-criaram aquela situação de escassez que eles saíram lá da casa de Abraão pensando que ia acontecer. Eles já saíram pensando aquilo. Olha, a gente já saiu, a gente está indo para um lugar de escassez, um lugar sem água, um lugar sem comida, um lugar de morte, um lugar assim. E eles foram até que tudo aquilo que eles temiam aconteceu, né?
Então o que que Agar fez? Ela estava tão conectada com a escassez, tão conectada com a escassez, que ela não tinha força para fazer nada. Ela simplesmente largou o filho dela, ela abandonou o filho dela embaixo de uma sombra, né? Falou, você fica aqui que eu vou logo ali, né? E ela deixou ele ali, desesperado, chorando, né? E ele também ficou embaixo do pé da árvore ali, ela ainda teve cuidado de deixar ele na sombra, ficou na sombra, e ele chorando, e ela saiu chorando, saiu andando. Andou mais ou menos 1 quilômetro e ficava vendo ele de longe, e no desespero, e ela não conseguia ver as coisas como realmente eram. Ela estava totalmente conectada com a escassez, totalmente conectada. Essa escassez já estava dentro dela, mesmo quando ela estava lá na casa de Abraão, mesmo quando ela estava lá, ela já estava conectada com aquilo. Então aquilo só se manifestou na vida dela. Então ela, em meio a muito choro, a muito desespero, ela, conectada com aquela escassez, ela estava simplesmente esperando a morte. Ela estava simplesmente esperando ver o filho dela morrer e ela morrer de fome e sede, né? Ali no meio daquele deserto. Mas a Bíblia menciona que um ser de luz, um anjo do Senhor, apareceu para ela e ainda perguntou, mas por que você está chorando, né? Daí ela deve pensar, nossa, mas como? Por que eu tô chorando, gente? Por favor, tô aqui no meio do deserto, tô vendo meu filho morrer, eu tô morrendo, eu tô com fome, eu tô com sede e não tem nada aqui, né? E ela não estava conseguindo ver. O desespero faz com que a gente se desconecte do que realmente é e se conecte com a ilusão. Então Agar e Ismael, eles estavam conectados com uma ilusão e eles não conseguiam ver o lugar onde eles estavam. Eles estavam vendo aquilo que eles estavam vibrando no seu interior, o que eles estavam pensando, sentindo. Eles estavam naquela frequência tão baixa que eles estavam desconectados. E precisou de intervenção. Essa intervenção se deu porque havia também uma promessa, né? E essa promessa está sobre nós. Deus cuida da gente no deserto, na mata, na cidade grande, aonde a gente estiver. Mas como que a gente está conectado? O que nós estamos enxergando? Que o anjo do Senhor falou, por que você está chorando? Né? Então, nesse momento que ela parou para pensar por que ela estava chorando, qual que seriam as respostas, os argumentos? A Bíblia fala que os olhos dela foram abertos. Mas como assim? Os olhos dela não estavam abertos? Como que ela veio parar ali sem enxergar? Não. Os olhos que a gente chama os olhos espirituais, ou o nosso terceiro olho, a visão além da matéria. Ela começou a ver além do que ela estava sentindo, além do que ela estava conectada, ela se permitiu ver. E quando ela olha, ela vê que existe uma fonte de água. Existe ali uma fonte de água. Então, aquilo encheu ela de esperança e ela percebeu que realmente no deserto tinha coisas inusitadas. Então ela pegou aquela água, ela bebeu, ela deu para o filho dela. E a Bíblia conta que Ismael continuou se crescendo, se desenvolvendo, tornou um caçador no deserto. Peraí, eu não entendi direito. Ele se tornou um caçador. Daí, no começo da live, a gente pensou assim, existe coisas para caçar no deserto? Nem ele sabia que tinha coisas para ele caçar no deserto. Mas a Bíblia menciona que ele se tornou um caçador. E durante esse tempo ele foi desenvolvendo ali a prosperidade dele, ele casou e ele também foi o pai de uma grande nação, que hoje são os muçulmanos, né? Os nossos irmãos muçulmanos. E essa história também está no Alcorão, de uma forma um pouco diferenciada ali, mais ou menos do jeito que está escrito aqui, mas também está no Alcorão. E também Abraão teve outros filhos. Fora Sara, depois que Sara faleceu, ele teve outras mulheres, porque Abraão era ligeirinho e ele teve outros filhos. E todos os filhos de Abraão foram pais de grandes nações. Então, Ismael
Isaac é o pai da nação de Israel, né? São todos os descendentes ali, os judeus, os israelitas. Ismael é o pai da nação dos muçulmanos e tem mais outros filhos de Abraão que tiveram todos tiveram grandes nações. E todo esse povo, eles encontraram a prosperidade em lugares extremamente escassos, né? E se você for olhar a história, a Bíblia, o que a Bíblia menciona, tem vários momentos em deserto, em lugares onde a gente olha assim e fala, não existe prosperidade nesse lugar. Então, qual que é a mensagem que eu quero deixar para você hoje? Você está se sentindo no deserto, mas como é esse deserto? É o deserto do começo da live, onde não tem nada, onde tem dor, onde tem sofrimento, onde tem fome, onde tem animais perigosos. Se você está nesse deserto, os seus olhos estão fechados. As suas vibrações, elas estão abaixo da frequência do milagre, daquele lugar onde você consegue ver o que Deus realmente é. O que Deus é? Deus é amor, Deus é abundância, Deus é plenitude, Deus é a prosperidade. Então jamais Ele ia criar um lugar desconectado do que Ele é. Nós é que interpretamos esse lugar de uma forma errada. Então o deserto em nenhum momento é um lugar de lutas, de dores, de sofrimento, de escassez, de fome, de miséria. Nós é que estamos desconectados como em interpretar quais que são os recursos que esse lugar tem para nós. Quando Sara parou para pensar por que ela estava chorando e ela começou a olhar em volta, ela começou a identificar os recursos que este lugar tinha para ela. E ela não se conectou mais com a escassez. Ela começou a se conectar com a prosperidade. Ela e o filho dela, Ismael, eles se conectaram com a prosperidade, né? Tanto que quando a Bíblia menciona a morte de Abraão, ela menciona também que Isaac e Ismael se juntaram ali para fazer o enterro de Abraão. Então, até mesmo essas dores familiares, essa intriga, essa desavença que havia entre os irmãos, nesse processo todo foi curado. Foi curado porque Ismael entendeu o caminho da prosperidade que estava sendo trilhado para ele. Foi criado porque ele entendeu a importância do perdão, a importância da conexão com a fonte criadora e que todos os recursos estão disponíveis independente do lugar onde nós estamos. Todos os recursos... Grave essa frase que eu estou falando para você. Todos os recursos estão disponíveis independente dos lugares onde nós estamos. Porque os recursos não dependem do local, o recurso vem da fonte criadora. E quando nós nos conectamos com a fonte, quando nós nos conectamos com Deus, nós conseguimos ver coisas que antes nós não víamos. A Sara, ela não via que ao alcance dos olhos dela, a Agar, ela não via que ao alcance dos olhos dela existia uma fonte de água. E enquanto ela estava conectada com a escassez, ela não estava enxergando a água, né? E sem a gente se alimentar, a gente ainda consegue, a gente fica um período a mais que sobrevive, mas sem água é mais difícil sobreviver, raciocinar. A partir do momento que ela viu a água e quebrou aquela crença nela, foi quebrada aquela crença que o deserto era um lugar difícil de ter água, de ter vida. O que significa água? A vida. Quebrou aquela crença nela, ela começou a se conectar com a prosperidade e ela começou a se conectar com os recursos. Inclusive, né, o Ismael desenvolveu uma profissão que eu acredito que ele nunca imaginava que ele ia desenvolver, ainda mais no deserto, que era de caçador, que era de flecheiro, né? Então, por que será que você se conectou? Por que será que eu me conectei com um lugar de deserto, né? Quais são as surpresas que estão neste lugar?
Olha a prosperidade que Deus tem preparado para você, que você precisa estar neste lugar para olhar e enxergar. O que seria? Seria uma fonte de renda diferenciada que vai trazer ali o seu alimento, a sua bebida, uma nova profissão, um novo caminho, né? O deserto, a gente precisa quebrar essa crença que é um lugar de dor, mas é um lugar onde a gente precisa abrir os nossos olhos e se conectar com a fonte criadora que é Deus, para ver os recursos que nós temos disponíveis para prosperar. Então hoje, nesse sábado de aleluia, eu quero que você guarde essa mensagem com muita no seu coração. E toda vez que você pensar que você está num lugar de deserto e falar assim, eu estou na escassez, que você possa estar quebrando essa crença de que o deserto é um lugar de escassez. Não. O deserto é um lugar onde os nossos olhos são abertos para que a gente possa identificar quais os nossos recursos para prosperar. Não é uma visão muito melhor do deserto, porque Deus ele não ia fazer um lugar de sofrimento, de dor, de miséria. Isso não tem nada a ver com o Deus que nós estamos buscando servir, que é o único, que é o todo, que é o Criador, aquele que nós fazemos parte, que é a nossa conexão, que nós somos um pequeno átomo desse corpo tão gigantesco e maravilhoso, que é o corpo do todo. Tá certo, gente? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar hoje, nesse sábado, que o deserto, de forma alguma, é um lugar de escassez. É um lugar de conexão. É um lugar onde nós podemos ver as oportunidades. E nós podemos entender a melhor forma de usar todos os nossos recursos. Tá certo, gente? Um beijo, um abraço, muito obrigado para todos que aqui participaram, que assistiram essa live até o final, que assistiram esse vídeo. E se você gostou desse conteúdo, eu vou deixar gravada. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com mais alguém, sabe? Aquela pessoa que pensa que está sofrendo, que está numa dificuldade, que você fala, aquela pessoa que pensa que está num deserto, que está num lugar sem recursos. Compartilha essa live com essa pessoa para que ela possa entender que não existe lugar sem recurso. Que incrível, que incrível. Eu pensei no que incrível, veio o comentário da Karine aqui. Que incrível, não existe lugares sem recursos. Nós precisamos abrir os nossos olhos e enxergar todos os recursos que estão disponíveis para nós em todos os lugares. Deus é amor. Beijo!